Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Denise e eu sou mamãe do Valentim. Eu nunca fiz um vídeo falando diretamente com vocês, mas hoje eu senti vontade de contar um pouquinho da nossa história. Eu descobri que eu tive um câncer durante a gestação do Valentim. A gestação dele foi bem difícil. Durante o parto eu tive um sangramento grande, foi bem complicado, mas o meu pós-operatório foi terrível. A minha cesariana abriu, não cicatrizou durante 11 meses, eu minava líquidos diariamente, minha barriga apodreceu, cheirava mal e eu drenava isso 2 vezes por semana, voltei várias vezes ao hospital, ninguém sabia nem o que fazer mais, eles queriam até me reabrir e trocar a linha que foi utilizada no meu parto. E com esse processo infeccioso começou-se uma investigação e aí descobrimos que eu estava com a minha vesícula totalmente tomada por tumores e tinha-se a suspeita de ter passado já para o pâncreas. Foi terrível. E graças a Deus, na cirurgia foi constatado que meu pâncreas estava super infeccionado, mas que não havia passado ainda para o pâncreas. Eu perdi a vesícula, tive que fazer um tratamento bem complicado. E foi terrível, porque eu havia acabado de ter um bebê, minha barriga apodrecendo porque não cicatrizava. E foi um período extremamente difícil para mim. Mas eu superei com a graça de Deus. 6 meses após o término do meu tratamento, nós descobrimos um câncer de mama na minha irmã de criação. Nós éramos primas, fomos criadas juntas e um câncer extremamente agressivo havia vitimado a mãe dela quando nós tínhamos apenas 6, 7 anos. E ela descobriu que ela estava com um tumor maligno e precisava de ajuda e me pediu essa ajuda, mas ela me deu a condição de ajudá-la sem contar para ninguém. Nós corremos durante um período muito grande. Ela fez a extração da mama, algumas quimioterapias fortes e depois ficou bem por um bom tempo, voltou a trabalhar, estava tudo certo, mas infelizmente esse câncer voltou. E quando voltou, deu uma metástase muito agressiva e muito rápida para uma pessoa de 32 anos. E eu tive o privilégio dela me pedir para cuidar dela. E eu fiquei com ela até os últimos dias da vida dela. Foi muito difícil ver uma pessoa ao qual eu amava tanto se desfazendo em cima de uma cama, gritando de dor dia e noite. E nós vimos juntas muitas coisas ruins dentro do IAVC, porque lá tem os piores cânceres do Brasil. Pessoas que foram passando no quarto onde ela estava e foram morrendo, pessoas que choravam de dor, familiares chorando no corredor, porque a todo momento se perde alguém lá. Nós vimos pessoas totalmente deterioradas pelo câncer e coisas que foram causando vários traumas nela e em mim também. Ela me pediu para que eu a salvasse, que eu fizesse algo porque ela não queria morrer, ela achava injusto ela morrer da mesma forma que a mãe dela. E eu tentei, Deus sabe que eu tentei fazer o que eu podia, mas não foi o suficiente. Nos últimos dias ela pediu para que eu não fosse mais embora, porque ela tinha medo de morrer e eu não estar lá. E no dia em que ela morreu, nós estávamos deitada, abraçada. E eu sei que eu pude dar o mínimo de conforto e segurança que ela queria da minha parte quando ela partisse, mas para mim ficaram os traumas. Eu cuidei do corpo dela, dei um velório digno para ela, a enterrei, mas depois que ela partiu ficaram os traumas e eu tinha que saber lidar com a ausência dela e tudo que nós vivenciamos juntas, né? E foi extremamente difícil. Eu entrei numa depressão muito grande. Cheguei a ficar 6 dias sem tomar um copo de água, sem tomar banho, presa dentro do quarto. Muitos problemas aconteceram nesse meio tempo, muitas questões, eu estava enfrentando muitas coisas difíceis e eu acabei me perdendo no meio da minha tristeza. Eu tentei o suicídio, tive um agravamento nos meus rins, fiquei 16 dias internada. Enfim, foi uma loucura. E eu achava impossível superar toda aquela dor, aquela tristeza e tudo que eu sentia, mas eu estava superando. Quando eu estava superando, eu recebi o diagnóstico do Valentim. Há 1 ano a gente luta pela vida dele. O Valentim, que é uma criança que nunca havia ficado internada, extremamente saudável, nunca tinha tido sequer uma pneumonia. Eu descubro trazendo ele a um PS que
com febre de 2 dias, que ele estava praticamente sem plaquetas porque a medula dele havia parado. E ele estava com uma leucemia gravíssima. Eu me recordo que quando subimos para esse UTI, eu fui avisada de que aqui não tinha oncologia pediátrica, só adulta. E que eles iriam estabilizá-lo, porque eles tinham cerca de 3 horas para estabilizá-lo, senão nós iríamos perdê-lo. E era para eu entrar no aplicativo do convênio e começar a procurar um local para transferência dele, porque ele teria que ser transferido urgentemente para um hospital oncológico pediátrico. E enquanto eu estava com o celular na mão, umas 3 vezes me perguntaram se eu estava vendo algum local para transferir, e na verdade, em vez de procurar um hospital para transferir, eu estava procurando algum tipo de veneno para matar o Valentim. Talvez isso seja chocante, alguém ouvir dizer como que uma mãe estava procurando veneno para matar o próprio filho ou se matar. Eu sei o que o câncer faz. Eu sei o que é ver alguém que a gente ama se desfazendo em cima da cama e a gente catar pedaços da pessoa. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico do Valentim, eu lembro que todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha com ele no UTI, e eles tentando reanimar ele, tentando estabilizar ele, porque ele estava gravíssimo, gravíssimo o estado dele. E eu falei pra mim mesma que eu tinha gerado ele, apesar de tudo que eu tinha passado, então eu poderia matar ele, mas o câncer não iria fazer a mesma coisa com ele. E eu não me importo de falar isso, porque eu sei o que eu vivia antes de ter o diagnóstico do Valentim. E eu falei a única oração que eu consegui fazer, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor está no controle, é a hora do Senhor me mostrar que o Senhor está no controle, porque eu não vou suportar passar por isso novamente, o Senhor está exigindo demais de mim. E já era certa a transferência do Valentim, e aí um médico veio me oferecer à noite que nós tratássemos o câncer do Valentim aqui mesmo nessa unidade, porque eles tinham um projeto para ser lançado, mas não tinha um paciente PED, e o Valentim havia chegado com o diagnóstico que eles precisavam e eu aceitei de imediato. Nesse UTI há 1 ano, eu já vivenciei muitas coisas difíceis, muitas, e eu não tive o privilégio de ter um colo. Eu olhava as outras mães aqui no UTI e sempre via que elas estavam acompanhadas, mas eu não tive esse privilégio. Eu não tive um colo da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu ex-marido, que estava sempre muito ocupado trabalhando. Quando as coisas estavam mais graves, eu procurava um apoio, eu não tinha. Eu olhava para o lado, eu sempre estava sozinha. Mas o Valentim também olhava para mim. E ele procurava apoio e eu tinha que ser o apoio dele. Eu já levei o Valentim cerca de 5 vezes pro centro cirúrgico e deixei ele lá aos berros, gritando, me pedindo socorro, porque ele não queria ficar lá. E já fui buscá-lo desacordado, gelado, sem roupa, retalhado. Eu já patinei no sangue do Valentim quando ele teve um começo de hemorragia do catéter duplo na jugular dele, que estava esguichando o sangue, e as enfermeiras tentando me tirar de dentro do quarto e eu, como mãe, estancando o próprio sangue do Valentim. Eu já me despedi do Valentim algumas vezes. Ele já teve uma infecção generalizada, teve uma outra infecção no portocárdio que apodreceu a região do portocárdio. Já caiu quimioterapia dentro da região do coração dele, do portocárdio. O responsável pelo UTI já chegou e falou: mãe, estamos fazendo tudo o que é possível e necessário pelo teu filho, mas eu estou começando a ficar preocupado, não sei se a gente vai conseguir manter ele aqui, manter ele bem. Já me despedi do Valentim várias vezes, eu já chorei muito com ele aqui, mas ele nunca me viu chorar. Ele sempre me viu sorrindo, a gente cantando, a gente brincando. E às vezes eu paro para pensar como que eu suportei tudo isso durante 1 ano. E eu não sei explicar para vocês. Eu só sei que eu tive que ser muito foda. Muito. Muito mesmo. Porque foi tudo muito doloroso, muito difícil. Eu já fui julgada muitas vezes, já fui incompreendida muitas vezes, mas eu sei tudo que eu senti nesse 1 ano. Eu e ele sabemos. E foi bem difícil chegar até aqui.
E nós chegamos, com a graça de Deus e com a ajuda dos médicos, do Dr. Gabi, da doutora Carla, de cada enfermeiro desse UTI, do pessoal da limpeza, da faxina. E hoje nós estamos cumprindo a última internação desse protocolo. O Valentim ainda terá 1 ano e meio de tratamento pela frente. Ele terá que ser muito forte para suportar tudo isso. Mas nós temos muito a que comemorar. Foram 18 internações inclusive de 40 dias, eu e ele aqui dentro desse UTI, sem podermos ir para casa. Feriado, sábado, domingo. Foi bem difícil, muito difícil. Mas até aqui Deus tem nos sustentado. E eu queria dizer muito obrigada para todos desse UTI. Eu espero que o Tim não precise voltar muitas vezes para cá, mas se ele tiver que voltar vai ser por intercorrências durante o tratamento, mas não pelo protocolo. Filho, vem cá. Tá bom. Fala assim, pessoal do UTI, Eu amo você. Tio Gabi, tia Carla, eu amo vocês. Eu amo vocês. Fala, Jesus, Jesus, muito obrigado obrigado por nos sustentar por estar até aqui. até aqui. Continue orando por nós. A gente tem uma longa caminhada pela frente, mas até aqui Deus tem nos sustentado. Um beijo grande para todos vocês.